A paz do Senhor, irmãos. Mais um dia estamos aqui para o nosso devocional e é um prazer muito grande poder estar aqui mais um dia para esse tempo precioso com o Senhor. Meu nome é Raquel e é muito bom poder estar aqui mais uma vez. E o texto que hoje eu quero compartilhar está em Lucas capítulo 1, o versículo 6 e depois o versículo 14 ao 17. E depois eu vou ler o último, versículo desse texto. Hoje a gente vai dar uma passeada aqui por essa palavra tão preciosa do Senhor. Eu espero que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Eu espero que o Espírito Santo possa falar com você nessa manhã e que possa alcançar a sua vida. Onde você estiver, que o Espírito Santo possa ir de encontro com a sua vida, falando ao seu coração, ministrando aquilo que Ele falou comigo há 2 dias atrás nessa palavra. E eu querendo vir aqui, falar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas ainda não era o dia, não era o tempo. E hoje o Senhor me permitiu estar aqui, mais uma vez, para ministrar essa palavra com vocês. E eu quero começar dizendo que a nossa vida com Deus, a palavra de Deus pede que a gente seja irrepreensível, que a gente tenha uma vida de intimidade com Deus e de retidão. A palavra de Deus fala assim pra gente: sede santos como eu sou santo. Porque também diz assim que sem santidade ninguém verá a Deus. E como alcançar essa santidade? Como viver em santidade? A gente precisa de renúncias na nossa vida. A gente precisa abandonar muitas coisas que aos nossos olhos carnais são boas, mas que são um veneno para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual com Deus. E a gente precisa ter esse entendimento e saber colocar na balança aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. Aquilo que vai edificar minha vida espiritualmente e vai edificar através da minha vida outras pessoas também. E aquilo que não vai me edificar, aquilo que vai me afastar do Senhor. A Bíblia diz que o pecado, ele nos afasta de Deus. E então por isso a necessidade de vivermos em santidade. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E que o Senhor possa tocar no seu coração nessa manhã, nesse tempo de devocional, que o Espírito Santo possa te alcançar onde você estiver neste momento, possa falar ao seu coração, que você possa ser tocado neste momento, tocada neste momento, que o Espírito Santo possa invadir a sua casa, o seu quarto, a sua cozinha, o seu trabalho, aonde você estiver nesse momento, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e falar no mais íntimo do seu coração, ministrando essa palavra, para a honra, glória e louvor de Deus. Vamos para a leitura da palavra? A palavra que eu quero compartilhar hoje, em Lucas, capítulo 1, vai falar de o nascimento de João Batista. Mas eu quero falar do que está por trás do nascimento de João Batista. Antes de João Batista vir ao mundo, ser um grande homem como ele foi, aquilo que antes dele aconteceu para que tudo isso pudesse estar acontecendo. A gente sabe que tem uma promessa do Senhor, atrás da vinda de João Batista, através da vinda de João Batista. Porque ele foi o homem que ele veio preparar o caminho, anunciar a vinda de Jesus. E o que eu quero falar hoje, que o Espírito Santo ministrou no meu coração através dessa palavra, foi algo que eu fiquei impactada e que me tocou profundamente. E que é um princípio que todos nós devemos ter na nossa vida de cristãos. Vamos para a leitura. O capítulo 1 de Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia aí, juntamente comigo, para estar acompanhando também. Vai ser um prazer,
ter você aí com a sua Bíblia aberta, com essa conexão do Espírito, porque a gente ouvir a palavra ministrada para alguém é precioso, é muito bom, é edificante. Mas você ter a oportunidade de pegar a sua Bíblia, abrir, ter esse contato direto com a palavra do Senhor, é maravilhoso. Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse versículo está falando da vida de Zacarias e Isabel, que foi a mãe de João, né? Antes um pouquinho fala, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, né? E fala de Zacarias também. E eles eram irrepreensivelmente justos, né? Eles eram justos perante Deus e irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui, a obediência. A gente ser justo diante de Deus, a gente viver uma vida de santidade com o Senhor, ela requer uma prática constante da palavra do Senhor. Ser irrepreensível diante dos homens, obedecendo e andando nos preceitos do Senhor. Isso é uma chave poderosa para as nossas vidas como cristãos. Precisamos viver em santidade, buscar essa santidade. Nós não somos perfeitos, a gente tem falha, a gente tem erros, porque nós somos seres humanos e a nossa carne milita contra o espírito. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como que nós temos que fazer isso? Vencer essa luta. A gente precisa matar os desejos da nossa carne dia após dia, porque se nós deixar a nossa vida ser levada pela concupiscência da carne, pelos desejos da carne, e a gente satisfazer o desejo da carne, o nosso espírito vai se enfraquecer, o nosso ouvido espiritual vai ser fechado, e nós não vamos conseguir ter o acesso à palavra do Senhor, a receber do trono de Deus aquilo que Ele tem para mim e para você. E quando a gente mata a nossa carne, a gente renuncia o nosso eu, a gente renuncia o nosso ego e a gente olha para Jesus e a gente reconhece a nossa falha, a nossa pequenez, a nossa insignificância diante de Deus. Ele vem sobre nós, o Espírito Santo entra em nosso coração, invade o nosso coração e ele abre os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Para que nós possamos entender o propósito de Deus na minha e na sua vida. Então seja irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Seja irrepreensível. A gente é falho, mas até mesmo com a nossa falha, a gente pode aprender. Com o nosso erro, com o nosso tropeço, às vezes que a gente cai, a gente pode aprender. E quando a gente aprende com um erro, a gente não volta a cometê-lo novamente. E quando a gente vence a nossa carne, o nosso espírito é vivificado. Então que nós possamos viver diante do Senhor irrepreensível. Então, como eu falei, o primeiro ponto, seja irrepreensível, seja justo perante ao Senhor, seja obediente à palavra do Senhor. E a obediência é uma chave preciosa diante das nossas lutas do dia a dia. Porque quando você obedece, quando você entra na obediência do Senhor, você é transformado. Ele transforma a sua vida. Então, queira estar alinhado com a vontade do Senhor para a sua vida. Queira estar alinhado com os planos do Senhor para a sua vida. E seja guiado e orientado pelo Espírito Santo, porque Ele vai te abençoar na sua caminhada. E aí eu quero compartilhar também em Lucas, no mesmo capítulo, mas o versículo 13 até o 17. A palavra do Senhor diz assim: Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha que precioso. Olha que maravilhoso isso aqui. O primeiro ponto é a obediência. Andar nos caminhos do Senhor, nos preceitos do Senhor. O segundo ponto, seja justo diante do Senhor, mas ore. Ore e busque sempre ao Senhor. Abra o seu coração para Deus. Entre dentro do seu quarto, derrama o seu coração em oração diante do Senhor e busque a face do Senhor. É bom a gente estar ouvindo pregações, ministrações. Tem tantas pessoas abençoadas que são usadas por Deus para ministrar sobre a nossa vida. Mas não tem nada mais precioso do que a gente tirar um tempo da nossa vida com Deus. É bom ouvir uma pregação? É edificante. Sim, é edificante. Mas é muito mais edificante você tirar um tempo, entrar para dentro do seu quarto, dobrar o seu joelho, orar, chorar, abrir o seu coração diante do Senhor, ler a palavra de Deus e receber a luz da palavra do Senhor, que ela entra dentro do seu coração e transforma aquilo que precisa ser transformado. Então, o primeiro ponto, obediência. O segundo ponto, a oração, a busca pela presença do Senhor, a busca por essa intimidade de estar na presença do Senhor e para que Deus possa cumprir em nós a vontade dele. E outra coisa que eu achei muito interessante, a obediência de Zacarias e de Isabel fez com que eles gerassem um filho. E esse filho, ele foi grande diante do Senhor. E ele teve algumas renúncias na vida dele também, algumas entregas. Então, o primeiro ponto, a oração, né, a renúncia, a busca e a obediência pela palavra do Senhor, né? O primeiro ponto, a obediência. O segundo ponto, a oração e a busca pela presença do Senhor. O terceiro ponto que eu quero deixar aqui, a renúncia. A renúncia dos desejos da carne, de viver uma vida regrada aos prazeres carnais, para viver uma vida espiritual com Deus. Olha quem foi João Batista. João Batista foi uma pessoa que foi cheia do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Desde que Isabel estava grávida de João, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele já tinha um propósito com o Senhor, porque isso veio da oração, da busca e da entrega dos pais. Então veio refletir no filho. Então não deixa de orar, não deixa de buscar pela sua geração, não deixa de orar pelos seus filhos, não deixa de orar para a geração que vai vir depois de você, porque a vida de Zacarias e de Isabel teve grande influência no ministério de João. Muitos veem o ministério de João, mas não vê a busca da mãe de João e do pai de João para que ele fosse alcançado da forma que ele foi alcançado. Foi um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus para alcançar muitas vidas. A palavra do Senhor diz que para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E aí agora eu pergunto, né? Fica essa pergunta para mim e para você. O que eu tenho feito na minha vida com Deus para que os meus filhos sejam abençoados, para que os meus filhos sejam cheios do Espírito Santo e seja usado por Deus? O que eu tenho feito? O que eu tenho buscado? João, ele veio preparar ao Senhor um povo bem disposto, um povo que desejava e ansiava pela vinda de Jesus. João, ele veio anunciar a vinda do Senhor. E olha que maravilhoso é isso, o ministério de João. Talvez muitos pensam assim, nossa, como foi lindo o ministério de João, como foi maravilhoso a vida que João teve diante de Deus, a intimidade dele com o Senhor. Precioso, maravilhoso a vida de João. Mas uma coisa que eu quero pontuar aqui também. João, ele foi uma pessoa obediente, ele foi uma pessoa que foi sensível à voz do Espírito e foi usado pelo Espírito Santo para pregar, para anunciar a vinda de Jesus, para preparar o caminho, né, do Salvador. João, ele foi uma pessoa abençoada, usada por Deus. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para cada um de nós aqui hoje.
é o seguinte: João ele foi usado pelo Senhor, mas olha o que o versículo 80 do capítulo 1 de Lucas diz para nós hoje. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João ele foi usado, mas antes que ele foi usado, o que aconteceu na vida de João? João ele crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então João ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, mas ele teve uma trajetória a seguir até que ele fosse apresentado ao povo, né? A qual ele ia pregar, a qual ele ia falar de Jesus, da vinda de Jesus. Ele crescia e se robustecia em espírito. Então procure crescer em espírito, procure crescer em Deus. Vai para um lugar separado e tenha uma vida com Deus. Sabe por quê? Porque quando você tiver essa vida robusta em Deus, no Espírito, ela não vai ficar escondida. Porque a palavra do Senhor, ela fala assim, que pode acender uma candeia e colocar ela debaixo da cama. A candeia ela não foi feita para colocar debaixo da cama, mas ela foi feita para colocar no velador, para iluminar a casa, para trazer luz num ambiente escuro. E assim foi a vida de João. João ele foi uma pessoa que veio trazer luz, que veio mostrar a saída das dificuldades, das tribulações. Ele foi um homem usado por Deus para abrir o caminho para que o Salvador pudesse vir. E muitas pessoas ansiavam a vinda de Jesus, porque João foi usado para converter o coração dos pais aos filhos, nem daqueles que já tinham deixado os preceitos, a palavra do Senhor, para voltar, para viver a palavra de Deus, para viver em uma vida de santidade com Deus e preparar o caminho para que Jesus pudesse vir e alcançar muitas vidas. Ele foi apresentado, através de João Batista. Só que João, ele passou por um tempo de renúncia. João, ele viveu no deserto. A Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E ele se robustecia em espírito. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi uma pessoa que ele renunciou, mas ele entregou a carne para morrer, para que o Espírito fosse vivificado e ele fosse cheio do Espírito, para apresentar Jesus para as pessoas. E para a gente apresentar Jesus para as pessoas, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu não posso convencer, eu não posso ir no mais profundo do coração de ninguém, mas o Espírito Santo que habita na minha vida pode ir no mais profundo do coração de cada pessoa a quem recebe a palavra do Senhor e tocar no mais profundo e convencer aquela pessoa e trazer à memória daquela pessoa a necessidade do arrependimento e da volta para Jesus. E talvez Deus tenha nos separado, talvez Deus tenha te separado hoje para um propósito maior, para uma obra maior, e você não tem entendido. Talvez Deus tenha te pedido para que você renuncie tantas coisas, para que você renuncie mesas que são apresentadas para você, para que você renuncie lugares que muitas pessoas apresentam para você. Talvez o Senhor tenha te separado para que Ele possa te encher, para que você possa se robustecer em espírito, ser cheio do Espírito Santo, para que você possa alcançar corações, para que você possa ser tocado e usado para alcançar outras vidas, para ganhar almas para o Senhor. Porque João, foi assim o ministério de João, A palavra diz no versículo 17, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E talvez você foi chamado para isso. Talvez você foi separado e não está entendendo por que Deus te separou. Por que Deus te deixou em um canto, muitas vezes escondido. João estava no deserto. Talvez não tinha uma pessoa ali todo dia com ele. Mas Deus tinha um propósito na vida de João. E João cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. João se rendeu ao propósito do Senhor. Então se renda hoje ao propósito que o Senhor tem te chamado. Se renda àquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Seja servo, seja fiel àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Viva uma vida com o Senhor, com a qual você não irá se envergonhar dessa vida com Deus. Viva uma vida irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. Viva nos preceitos do Senhor. Busque andar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor irá te encher de uma forma que você não vai entender, mas você vai ser usado como uma luz nos lugares onde você pisar.
O Espírito Santo vai te usar como luz naquele lugar. Então seja um canal de bênção. Seja um canal de bênção para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão à sua volta. Seja luz onde há trevas. Deixa o Espírito Santo te encher. Se robusteça, se encha, cresça na presença do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, para que você possa alcançar outras vidas e outras vidas possam ser cheias do Espírito Santo através de você. Que outras pessoas desejam ter aquilo que você tem. Seja cheio do Espírito Santo para que você desperte em pessoas o desejo de conhecer mais a Deus. Seja cheio do Espírito Santo para que você desperte em pessoas o desejo de ter uma vida íntima com o Senhor. Seja uma pessoa que vai fazer a diferença na sua geração. Seja uma pessoa que vai fazer a diferença onde você pisar. Não queira ser igual a muitas pessoas, mas seja diferente, mais cheio do Espírito Santo. Que essa diferença venha somar, não só na sua vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Isso é o que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã para compartilhar aqui com vocês. E que o Espírito Santo possa te encher, que você seja cheio até transbordar, para que você possa transbordar na vida de outras pessoas também. Em nome de Jesus, é o que eu desejo e é o que eu ministro sobre a sua vida hoje. Seja cheio do Espírito Santo. Seja usado por Deus por onde você passar. Seja luz aonde há trevas. Seja paz aonde há conflito. Seja alegria aonde há tristeza. Seja vida aonde há morte. Onde você olha é um cenário de morte, mas venha com o Espírito Santo trazer vida. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida. Seja vida, seja alegria, seja paz, seja luz, seja cheio do Espírito Santo. E exale essa presença, exale esse amor, exale essa essência do Espírito Santo aonde você passar. Que pessoas possam ser tocadas em nome de Jesus. E eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero apresentar diante do teu altar cada vida neste momento, Senhor, que irá me ouvir. Talvez nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei o horário, mas que o Senhor possa tocar nesse coração profundamente, que o Senhor possa encher essa vida, meu Deus, com teu Espírito Santo. Que o Senhor possa encher essa casa, meu Deus, esse ambiente onde essa pessoa está neste momento, ouvindo essa ministração, que o Senhor possa encher, meu Deus. Que a graça do Senhor venha sobre esse lugar, que a graça do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa que me ouve nesse momento e encha, meu Deus, essa vida com a tua presença. Encha essa vida, meu Deus, com a tua essência, que essa pessoa possa transbordar do teu espírito e alcançar muitas vidas e despertar o desejo de muitas pessoas em conhecer o Senhor. Então, uma vida de intimidade com o Senhor. Encha essa vida neste momento, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Alcance esse coração, alcance essa família, alcance esse filho, alcance esse pai, essa mãe, meu Deus, que tem orado, tem buscado pelo Senhor, desejado mais de Ti. Alcance, Espírito Santo, e encha, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E eu abençoo cada vida que me ouve neste momento. Que a presença do Senhor esteja em cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por permanecer comigo até agora. Que o Espírito Santo possa te alcançar neste momento. Que o Espírito Santo possa te encher. Que você seja repleto e cheio do Espírito Santo. Que a sua vida possa ser alcançada. Que a sua casa e a sua família seja alcançada por essa presença tão maravilhosa que é a presença do Espírito Santo. E que você possa ser um canal de bênção para outras pessoas também. Seja bênção por onde você passar. Eu te peço neste momento, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não deixou aí o seu joinha e ainda não compartilhou, compartilha com outras pessoas, abençoa outras vidas também. E deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, aquilo que o Senhor falou no seu coração através dessa ministração. Deixa aqui embaixo e eu vou ser muito grata, pela sua vida, pela sua comunicação, em saber o que Deus tem feito na sua vida através dessas ministrações. E que o Senhor possa te abençoar, que você tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoada para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a paz do Espírito Santo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus.